Começando mais um podcast Método 2 em 3 para você que quer investir o seu dinheiro e multiplicar o patrimônio em 3 anos. Eu sou o Leandro Cardoso, investidor e empresário. Estou aqui com Adriano Lima, meu parceiro de podcast de hoje. Se apresenta para quem não nos conhece ainda. Pessoal, aqui é quem fala é Adriano Lima, corretor de imóveis há mais de 8 anos, empresário e investidor também. E vai ser um prazer falar para vocês como nós recomendamos investir, né, Leandro? Exatamente, para falar como é que a gente investe, histórias de pessoas que já investem aqui. E se você está investindo talvez em renda fixa CDB, 150% CDI, está investindo 120% CDI, eu acho que tem uma proposta Mais inteligente, um pouco mais muito melhor, rentável. É, um pouco muito melhor para você. E hoje a gente vai falar de um fator decisivo para você multiplicar o seu patrimônio, que é investir em imóveis no momento mais rentável que você pode investir. Existe um momento que é o mais rentável de todo quando você fala em investimento em imóveis. E não é fundo de investimento. Se você está pensando aí do outro lado, porque fundo de investimento, se você pegar 100, 3% vão ter um resultado bom. O que eu quero dizer? Um pouquinho acima do CDI. exatamente. Essa é a média. Nos Estados Unidos é em torno de 3 a 5% de todos os fundos, seja renda variável ou renda fixa, performance no longo prazo de 5 a 10 anos. Então, assim, sempre que a gente vai ver algum fundo de investimento, qualquer investimento, a gente tem que olhar um prazo maior. Isso é uma dica importante para quem está nos assistindo aqui. Mas o que a gente está falando, Lima? Quais são os 3 momentos para a gente começar esse podcast, falar o fator crucial para você ter sucesso e dobrar o seu patrimônio investido em imóveis? Quais são as fases e é o melhor momento de venda dos imóveis? Vamos lá. Eu acho que a gente, para falar do melhor momento de venda, a gente vai falar do melhor momento de compra também, né? Sim, melhor momento de O, compra me- para ter essa rentabilidade total na venda, né? o melhor momento de compra sempre é um pré-lançamento, né? Um Uma consultora pré-lançamento. bacana, que a gente vai elencar aqui diversos atributos, como identificar uma consultora que faz sentido. O momento de venda são 3, inicialmente falando. O movimento inicial, quando tem o tapume, ou seja, que a consultora já consolidou que vai começar a fundação, começar a obra. Essa é a fase 1 de valorização. A fase 2 de valorização é quando o estrutural está pronto, que geralmente é de 24 meses, dependendo do porte da obra. E a fase final é quando iniciam-se os acabamentos. Esses 3 momentos têm 3 valorizações diferentes, mas são 3 saídas fantásticas se você comprar no tempo certo. Então, você vai ter 3 rentabilidades muito acima do CDI, muito acima do pré-fixado, que você pode rentabilizar de maneira muito inteligente seu investimento. Perfeito. Então, o melhor momento para comprar é um pré-lançamento, tabela zero, vamos dizer assim, né? Tabela Exatamente. pré-lançamento, tabela zero. A gente tem um fator crucial, que é o que a gente vai dizer aqui, o fator decisivo, que é a confiança na construtora. Por que, que a confiança na construtora é essencial, Lima? Primeiramente, para identificar o que nós estamos comprando, né? Ver se o memorial descritivo que a consultora vai entregar condiz, analisar o histórico da consultora, se a consultora já entregou ou não entregou imóveis, como que ela entregou, como que ela está entregando. E um ativo muito importante é identificar a saúde financeira dos sócios. Do sócio da É construtora. exatamente, as pessoas físicas, né? Porque hoje isso é de suma importância também entender quem está por trás dessas consultoras, né? Eles estão bem financeiramente, não estão. Isso é tão importante quanto a análise da PJ da consultora. E como é que eu faço para analisar o CPF do indivíduo, o dono da construtora? Na verdade, hoje a gente tem as certidões, né? A gente consegue puxar online de maneira fácil. Tá. Certidões de débitos, trabalhistas, enfim, tanto da consultora como da pessoa física. Isso já começa a mostrar quem está por trás dessa consultora, né? Que é de quem você está comprando, né? Então, isso é muito importante você identificar quem são os sócios dela. E o próprio corretor já passa isso também na hora do contrato, se solicitando, ele passa isso O também. ideal é já passar a ascendência da consultora e dos sócios, né? Certidão negativa para dizer que não tem débito de imposto, que não tem débito trabalhista, que não tem Que processo está trabalhista. adimplente em tudo, Que né? tá, sim, sim, perfeito, importante, muito importante isso. Depois disso, de eu ter essa confiança na construtora e nos sócios, né, obviamente, qual é o segundo ponto que me gera confiança, né? O que, que eu tenho que olhar depois disso? Primeiro, Depois a gente vai avaliar, que eu acho que é muito bacana, a gente pegar uma análise do histórico da consultora, como eu já falei, e análise que ela tem no mercado dos corretores.
ela atende bem os corretores, ela não atende, por quê? Porque tudo isso vai incidir na velocidade da revenda do seu imóvel. Se você está comprando imóvel como investimento, você tem que analisar o momento de saída. Até porque quando eu vou comprar um imóvel na planta e eu quero vender ele quando ele está na fase estrutural, por exemplo, eu vou vender, eu tenho a intermédia da construtora, não posso vender direto para um cliente final, porque ele ainda está construindo, tem que passar a dívida que eu tenho ali para o cliente final, O certo? saldo, passar o saldo. Falando sobre saldo, né? Qual é o. Por que é legal comprar na planta e por que isso valoriza tanto? Por que tem uma valorização maior do que os outros? Tem a ver com o saldo e com a condição de pagamento, né? Perfeitamente. Quando a gente compra imóvel na planta, a gente consegue diluir bastante o fluxo e, consequentemente, a pessoa que vai comprar de você, ela consegue, em vez de tirar todo aquele capital, ou de um financiamento, ou um pagamento à vista, ela consegue assumir essa parcela mensal. O que significa isso na prática? Os negócios acontecem com muito mais velocidade. Então, É muito você, mais fácil de em vez de vender. comprar um imóvel, se você comprar um imóvel de 1 milhão, tá vendendo depois de 3 anos por mais ou menos 1.700.000, em vez de ele ter que puxar todo esse valor, ele vai pagar o que você pagou. No nosso método, você vai o que você pagou vezes 2 e, consequentemente, assumir esse saldo que você tem com a consultora. Então, facilita muito o negócio a fluir, em vez de ter que puxar todo aquele dinheiro e dar à vista, né? Sim, e também não precisa financiar com o banco, né? Porque isso também é uma burocracia muito grande. A gente já falou, Além de comprometer possíveis outros investimentos que você possa vir a ter, né? sim, quer dizer, quando eu tenho que investir com. Quero investir no imóvel, mas eu não tenho a grana total, eu tenho que fazer um financiamento muitas vezes. Se eu vou comprar um apartamento pronto, eu vou ter dois problemas, né? Primeiro, que ele já está no pico de valorização, Exatamente. então Vou pagar cheia. eu já estou pagando o preço cheio, ele já está pronto. Eu vou ter que financiar com a Caixa Econômica ou com algum banco que você vai financiar aí, pagar uma taxa de juros maior do que a da construtora, normalmente. Exatamente. Hoje, para vocês terem ideia, a gente está falando do CUB 5 a 6% ao ano, que é o índice de construção civil da inflação da construção civil, basicamente, versus 9 a 10% taxa real para financiamento via banco. Então, só aí a gente tem um spread de 5 a 4% banco versus construtora. Pô, já é Já um dá uma ganho diferença muito muito considerável. grande, porque quando a gente está falando, às vezes, num financiamento de 500 mil ou 1 milhão, imagina 4% sobre 1 milhão. Ao longo do tempo, Ao longo do tempo, daí no primeiro ano tu tá pagando 4% de diferença, é muito dinheiro. isso Muito compromete o dinheiro. quê? Tua lucratividade, né? 4% de 1 milhão é 40 mil. Isso nos juros compostos é muito mais, né? Muito mais. Por ano, Então, né? Só em um ano. então, se você fizer uma análise inteligente, pegar o dinheiro emprestado da consultora a 4, 5%, 6% que seja, é uma jogada muito inteligente. Sim. Versus a rentabilidade de 20% ao ano dos nossos imóveis. Então a gente já falou de sócios aqui, fundamental a gente analisar. Segundo ponto, analisar como é que a construtora lidar com a sua rede De de relacionamento, relacionamento, porque ela tem que ter um bom relacionamento com os corretores. exatamente com os fornecedores, com todo mundo, para a gente poder ficar cada vez mais tranquilo para fazer investimento, né? Também para ter a liquidez depois, né? É mais fácil de eu revender isso. Fica muito mais Exatamente. fácil. Além disso, padrão de acabamento, o que mais que a gente tem que olhar, Lima? A gente tem que ver quais garantias que a consultora dá. Garantias. Por exemplo, primeira, o terreno é da consultora? Não é. É perguntado, tem problema. Ele tem patrimônio de afetação? O que é patrimônio de afetação? Patrimônio de afetação é quando a construtora se compromete, isso legalmente falando no contrato, que todo e qualquer dinheiro depositado naquela conta tem que ter origem final do empreendimento. Na Normalmente, prática, como é que funciona? Todo dinheiro atrelado àquela conta em específico, ela só vai funcionar para levantar o prédio. Não pode ser destinado a uso físico ou para outra obra. Isso passa muita garantia para os investidores que moram longe, ou enfim. E isso, caso não for seguido, tem aspecto penal envolvido com os sócios. Então é uma coisa muito séria que passa muita credibilidade dos sócios com o empreendimento. sim. Quer dizer, patrimônio de afetação, basicamente todo prédio, toda incorporação que é feita, ela tem um CNPJ próprio, né? Uma SPE, uma sociedade de A propósito maioria específico. a maioria das, A maioria é assim, né? Então ali ela vai ter uma conta bancária, que aquele dinheiro não pode ser destinado a nada exceto a exceto a obra. obra. Então se for comprar Exatamente. tijolo, tudo tem que ser para aquela obra ali. Tudo com nota fiscal comprovando a origem final do recurso. Perfeito. E se por acaso a consultora pega esse dinheiro e usa em outro lugar, né? Como é que o investidor vai saber disso? Qual o risco? Como é que Se for comprado na uma prática? incorporadora que não tem patrimônio de afetação, que tem algumas,
Em certas situações, incorporadoras muito grandes, elas não têm esse patrimônio de afetação em virtude do tamanho que elas têm. Então, ela Tá. já tem uma credibilidade envolvida, né? Que o E elas patrimônio de não têm. afetação é uma garantia extra ao investidor, né? Por exemplo, consultoras muito grandes não fazem esse tipo de situação, mas não as desmerece. Mas se você puder ter o patrimônio de afetação, é uma garantia extra, eu diria, né? Tá. Para o investidor, né? E se essa construtora, esse empresário lá, o construtor, ele pega esse dinheiro dessa obra e passa para outra obra. O que pode acontecer com ele? Pode ser preso. Pode ser preso? Preso. É Pô, muito então é. grave. Então, é uma garantia extra que, para quem está investindo, faz muito sentido, né? Isso tem que ter no contrato. Tá no contrato. É interessante porque tem. Acho que tu podia contar uma história. Já tem alguma história sobre isso? Porque tu estava comentando aqui que tu estava vendendo um apartamento e o cliente ficou na dúvida se a consultora era boa e tudo mais. E ele acabou, por conta do advogado, dar uma insegurança para ele, ele acabou não comprando aquele imóvel com medo da construtora. Exatamente. O advogado, em virtude, acredito que não seja especialista imobiliário, ele desconhecia essa cláusula, que é uma das cláusulas mais importantes do contrato de investimento imobiliário, e acabou falando que a consultora teria algumas coisas ali, em virtude que ela só tinha 7 anos, mas já era uma consultora renomada, e a gente questionei a advogada sobre a situação, ela não sabia. O que era patrimônio de afetação? Exatamente. Então, quando a gente for analisar um imóvel e tiver essa cláusula, você está teoricamente em muito boas mãos. A gente já conversou bastante sobre o contrato aqui. O Lima me ajuda muito porque também é advogado, né, Lima? Então, Também. já teve essa carreira jurídica aí por alguns Curta, anos, né? mas sim. Então, eu acho que quando a gente faz um investimento imobiliário e a gente vai analisando esses pontos a pontos, o investidor, ele vai cada vez ficando mais tranquilo. Para dormir tranquilo, a gente quer que o investidor faça um investimento e durma tranquilo, né? E quando eu faço alguns investimentos na planta e também já fiz investimento como investidor de fato comprando terreno, SCP, via SCP. SCP ou até, enfim, entrando junto no negócio, né, que é Sim, um como trabalho sócio diferente. parceiro. Eu entendo que o risco é muito maior quando eu me entro com uma descapitalização muito grande. Eu investo 1 milhão para comprar o terreno junto com outros investidores, é muito mais arriscado. Nesse sentido, eu sempre tenho uma cautela e muito maior com o meu advogado. Só que fica esse ponto aqui de importância para quem está nos assistindo. Se você vai comprar um apartamento, você tem que. Se você vai passar por um advogado, ele tem que minimamente entender sobre esse mercado. Porque É, senão ele vai te passar uma falsa percepção, análise. uma falsa análise, porque é um mercado complexo hoje em dia. Não adianta pegar advogado de outro cenário, né? Tem que ser um mercado especialista no mercado imobiliário, né? Porque isso faz total diferença para você entender o que você está comprando ou não, né? Exato. Só que, e trazendo outro ponto, quando eu compro na planta, eu vou estar conseguindo acompanhar a obra sem ter desembolsado o valor total do imóvel. Isso também é uma garantia, de uma maneira ou de outra é uma garantia. Eu não estou comprando o imóvel inteiro. Você tem patrimônio de afetação em uma maioria dos casos que já o destino do recurso está comprometido somente a obra. Você tem os vídeos mensais da obra, ou seja, cada parcela que você paga, você vê a obra subindo um pouco. Então, tudo isso aí vai trazendo mais confiança para o investidor, né? Eu E aprendi, mais garantia. aprendi uma coisa com meu pai quando era novo ainda. Eu lembro que o pai e a mãe estavam fazendo uma cozinha em casa nova, sob medida daquela, né? Aí contrataram lá um marceneiro e tudo mais. E por algum motivo, eles vieram montar a cozinha e ficou faltando algumas coisas. Só que o meu pai e minha mãe pagaram o restante, pagaram tudo. E eu nunca me esqueço disso, porque depois que eles terminaram de pagar tudo, a marcenaria não veio terminar. Ficou Claro, faltando já coisa. tinha sido paga, né? Já tinha sido paga, então eu fico pensando assim, cara, eu nunca gosto, assim, eventualmente eu compro algumas coisas que eu preciso pagar antecipado, mas só quando eu tenho muita confiança na empresa ou algo do tipo. Sempre que eu vou pegar um serviço novo, alguma coisa, alguma prestação de serviço, principalmente prestação de serviço, assim, eu gosto de pagar só quando fica tudo pronto. Claro, Eu aprendi com meu pai isso. exatamente, pagar uma porcentagem. A gente costuma falar muito dos móveis, né? Pagar É. uma parte na entrega, né? O mercado imobiliário também não é diferente, né? Vai pagando mês a mês e vai acompanhando a obra, né? Isso é uma vantagem do imóvel na planta. Inclusive, dependendo da região, né, dependendo da construtora que você. No caso aqui, o que encaixa no método 2 em 3, todos os parcelamentos encaixam no método 2 em 3, Lima? Não. Porque tem regiões que você precisa pagar tudo até a obra finalizar.
Quando a obra finaliza, ou tem que ir para financiamento bancário ou pagamento à vista, né? A Certo. grande maioria dos investimentos imobiliários trabalha essa premissa. Isso acaba afetando muito a rentabilidade. Sem Porque dúvida. ou eu tenho que pagar um balão, parcelas muito pesadas durante o... Ou tem que revender para alguém que assuma pagar essa bomba no final, né? Exato. E quando a gente está pensando em investidor, né? Se eu sou um investidor, eu estou comprando um apartamento aqui, daí no ano que vem eu compro outro apartamento e depois outro. Se ele ficar pronto e eu tiver que financiar ou ter que pagar tudo o balão, acaba que eu posso ficar sem caixa, eu posso ter que vender mais barato do que eu Exatamente. poderia, porque eu preciso vender quando entregou a chave. Isso Isso é tudo um... afeta a sua liquidez, né? Quando a gente tem um balão, né, ou um pagamento final de quitação do imóvel, para revender também dificulta muito, né? Aí tem que Muito. baixar preço e afeta a liquidez, afeta a rentabilidade, afeta tudo. Por isso que na nossa região a gente tem uma situação bem atípica, que é o financiamento direto com a consultora, que geralmente pode pagar até 50 meses depois da entrega, né? Se Nossa, fizer uma análise, isso é muito disruptivo, né? isso é importante ressaltar, Lima, que isso é uma parte fundamental do nosso método, do método 2 em 3, que é você conseguir uma construtora, claro, de confiança, mas que tem um parcelamento, uma condição de pagamento exclusiva, que normalmente funciona com 10% no ato, E de 100 8 vezes a 10, corrida. e 100 vezes corrida. O que quer dizer? 100 parcelas. Isso vai dar uma parcela muito pequena, facilitando qualquer pessoa que tem 30 mil, ela já consegue dar a entrada Já. e parcelar 2, 3 mil por mês. Então, E- assim, é um investimento muito baixo e uma garantia de que quando ficar pronto o imóvel eu não vou precisar pagar o restante. Eu posso continuar pagando em mais 30, 40 meses depois que ficar pronto. Ou não pagar, né? Botar o aluguel para pagar a própria parcela, diminuindo o custo de aquisição do imóvel, né? Ou botar o aluguel para pagar depois quando tá pronto. Depende Exato. se o que você quer fazer. Se quer revender para dobrar o dinheiro, que a gente sugere, ou tá a fim de alugar para diminuir o custo de aquisição e ficar com o encarteirado. Também cada um pode fazer o que quiser. O que a gente dá é uma sugestão e um caminho de como seguir, né? Sim. Porque você tem clientes que fazem das duas Carteira, maneiras, né? carteira. Tem um jogador de futebol, não sei se pode falar o Faz nome aí. híbrido. Ó, Tem o Raniel do Corinthians só gosta de... ele gosta de De fazer aluguel. carteira de aluguel, para ter É. renda Não passiva. tem certo nem errado, né? Momento da vida. Quero ter uma renda passiva maior para quando eu me aposentar, por exemplo, jogador. É uma leitura. Então, cada um Sim. tem uma vertente, né? Até porque o jogador, ele tem Um 35, tempo hábil de 40 vida. anos, ele tem que se aposentar normalmente, Se né? O não se machucar, esportista né? é assim, né? É, se não se machucar antes. Então a gente falou aqui de alguns pontos importantes. Vale ressaltar que método 2 em 3 busca construtora de confiança e que tem um parcelamento facilitado, uma condição de pagamento facilitada, porque isso vai aumentar a rentabilidade. Sem dúvida. Imagina você comprar um apartamento de 1 milhão que vai ficar pronto em 4 anos. E até ele ficar pronto, ou você tem que pagar tudo direto para a construtora, ou você lá no final tem que fazer um financiamento. Isso vai diminuir muito a tua rentabilidade. Comparando com um apartamento que você às vezes compra por 1 milhão e em 4 anos você só pagou 400 mil, 500 mil. Exatamente. Tudo que o imóvel de 1 milhão teve de valorização, você tem valorização sobre o valor total. Então, em 4 anos, talvez esse imóvel de 1 milhão já está valendo 1 milhão e 800, 1 milhão e 700, Exatamente. dependendo da região que você vai comprar, que faz parte do método também, regiões que têm valorização acima de 15%. Então, assim, você pagou 400 ou 500 mil, dependendo, em 4 anos, 5 anos, e você teve a valorização sobre o valor total, que é 1 milhão. Você Isso ganha na faz cabeça, né? você multiplicar o patrimônio. Exatamente. Comprar bem, comprar numa região que tem um fluxo praticamente em 100 vezes, que é o que a gente recomenda, Sim. e investir em lugares que tem a rentabilidade acima de 20, 15, 20%, né? E isso facilita também muito, né? A gente falou aqui de advogado. Para quem não tem advogado, inclusive. Porque quando você compra algo na planta, você consegue ler o contrato, você entende se tem patrimônio de afetação. Principalmente agora que você está vendo o podcast aqui, aprendendo com quem está te passando, o que precisa ver, né? Você precisa ver o sócio da construtora, certidão negativa, se a construtora Saúde já entregou, financeira da consultora, saúde financeira prédios- dos sócios, quantos exatamente. prédios a construtora está entregando, Como é que estão as obras delas atuais? obras atuais. Estão no cronograma, não estão no cronograma? Uma outra coisa que a gente já falou, padrão de acabamento, muito importante. Exatamente. Porque o padrão de acabamento influencia no preço. É muito comum, às vezes, a gente ver um influenciador que investe em criptomoeda e fundo de investimento e só fala de investimento bancário porque eles são patrocinados por isso, né? É muito fácil. A gente tem muito influenciador hoje que é patrocinado pela XP, pelo Itaú. Até pelo jogo do Tigrinho. Bobear até pelo jogo. O que pagar, eles falam. Meu Deus. Então, eles trazem sempre esse viés de que o investimento. Melhor investir em fundo de investimento, porque o imóvel na planta hoje. Eles pegam isso aqui, ó. Tem aqui um imóvel na planta.
Vê se a câmera tá pegando aqui, Carlos. Tem um imóvel na planta aqui. Esses dias eu vi um influenciador falar isso. Ah, o meu amigo foi comprar um imóvel na planta que tava 10 mil metros quadrados. Mas tem um imóvel novo naquela região que tá 10 mil metros quadrados, só que ele tá pronto. Por que eu vou comprar esse na planta? Porque não entende que o que está por... O que compreende um valor de um imóvel? Não é se o preço do metro quadrado desse prédio está igual a esse. É o valor agregado. O valor agregado. Se Por tem que área que de tem... lazer, proximidade do mar. Não é comum ali em Balneário ter um Ah. prédio do lado do outro, os dois na beira-mar, ter valores de metro quadrado diferentes? Sem dúvida. A Por planta quê? é diferente, a posição solar é diferente, a construtora é diferente, o valor agregado é diferente. São diversos atributos que fazem a formação de preço do imóvel, né? Então, por isso que a gente fala que quando a gente vai comparar metro quadrado, é uma análise muito, muito rasa. Muito rasa. Muito rasa. Porque tem que entender, não é só metro quadrado. O metro quadrado da região dá um norte, sem dúvida. Agora, comparar um prédio lá do outro, duas construtoras distintas, com terrenos distintos, é difícil, né? Vamos elencar aqui algumas coisas que fazem o preço do metro quadrado mudar. Vou trazer uma assim básica. Se eu, por exemplo, tenho vamos pensar em Balneário Camboriú, na beira-mar, né? Pô, a gente tá falando de uma região super valorizada. A nossa Dubai brasileira. Dubai brasileira, que tem muitos prédios e todos são muito caros. Por que que às vezes um apartamento pode estar custando 25 mil metros quadrados e o outro 30 mil metros quadrados? Eu acredito que a quantidade de apartamento no prédio influencia. Sem Da dúvida. exclusividade, certo? Certo. A altura do apartamento. A altura do... Pô, isso é legal também, porque às vezes tem um apartamento que está no primeiro, segundo andar e o outro apartamento tá no 30º. 30º andar. Pô, é muita diferença. Muita diferença. Muita diferença. Número de vagas. Número de vagas... A vaga é boa, não é? Ah, a vaga da garagem? Claro. É vaga Certo. de gaveta, não é vaga, é próximo do elevador, não é. Hum, Posição solar dos dois são iguais? Não são. sim. A planta é igual? Não é. É mais quadrada? Não é. A planta ideal a comprar é uma planta quadrada porque diminui a área de corredor, né? Pô, mas eu tava até, quando eu simulei aqui, né? Eu perguntei, se tem dois prédios diferentes, qual o preço muda? Mas tudo que você falou, pode ser no mesmo prédio, pode ter preço diferente. Pode, sem No dúvida. mesmo prédio, por exemplo, vamos pegar aquele que o Neymar comprou, No Yacht House. o Yacht House, que é da Pascoaloto. Isso. É normal ter o preço de metro quadrado diferente do primeiro andar para um outro apartamento? Hoje, por exemplo, o imóvel hoje no Yacht House mais em conta uns 7 milhões, 6 milhões e 900. O último andar tá 11. 11? Então O mesmo quase tamanho? dobra, Mesmo exatamente. tamanho? Mesma área de lazer, mesma planta, tudo. Só que muda. Vista, altura. E vista hoje tem muito valor agregado. É o que a gente falou, o valor agregado não é necessariamente só metro quadrado. Tem muitas outras coisas embutidas. Porque a área de lazer é igual, as vagas são muito parecidas, mas a vista incide, nesse caso, no valor agregado. Uma vista do 30º andar para a vista do segundo andar É bem diferente. É bem diferente, né? É. Mas isso fica um recado assim, né, para você que às vezes fica seguindo esses influenciadores, a gente sempre tem que tomar cuidado no contexto da informação. E inclusive eu peço para vocês que estão nos assistindo aqui, vocês têm que estudar mais, não é só ver o que a gente fala aqui, porque o nosso intuito aqui é trazer conhecimento para vocês. Mas valide, procure na internet, Valide. ligue para imobiliários, vê se é isso que a gente está falando condiz, porque Converse, hoje é muito fácil virar influenciador, né? Converse com amigos que já compraram na região, ou que já conhecem, talvez para Analise a experiência que eles tiveram. Porque aqui na nossa região, a gente tem valorização. As 4 cidades que mais valorizaram no Brasil estão na região sul aqui do Brasil. Santa Catarina, em De específico. Santa Catarina, exatamente. Então, assim, veja se tem alguém que já comprou algum imóvel aqui, converse com essas pessoas, busque mais informação. O que você não pode fazer é olhar um influenciador que fala em um vídeo de 1 minuto e 30 que comprar imóvel na planta é errado porque E tomar aquilo como verdade absoluta. tomar aquilo como verdade. Daí, o que vai acontecer? Eu te digo aqui, o que vai acontecer comigo. Você vai começar a investir somente em títulos, Tesouro, IPCA, tudo que é corretora de valor ele fala, que eu comecei assim, 10 anos atrás, e passava 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eu via que a rentabilidade não era alta. Dificilmente eu tinha uma rentabilidade de 10 a 12% ao ano. E os assessores de investimento sempre falam, porque a bolsa caiu agora, porque isso aconteceu, Sempre porque tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa diferente. É verdade. Acontece isso no imóvel também, quando o imóvel não valorizou. Esses dias eu escutei uma frase engraçada. Terra é tão valorizada que até morto vale, né? Verdade. Até no cemitério vale. Então a gente está falando de uma região que, em específico, né, Leandro, que valoriza de 4 a 5 vezes mais que a média nacional.
E você, se conversou com alguém que tem experiência, que já investiu aqui, certamente você vai traduzir isso como uma verdade. E vai se interessar mais sobre o assunto. E claro, quando a gente fala que vale, quer dizer, o apartamento, o imóvel, sempre vai valorizar. Só que você também tem que pegar os gatilhos que a gente está falando aqui para você ter liquidez. Aumentar a sua rentabilidade. Pô, se eu comprar numa cidade pequena, uma cidade que não valoriza, uma cidade que não tem demanda para aquilo, não faz sentido. Não. Tem que investir em cidades que têm exponencialidade. Cidades que pessoas queiram morar, especialmente cidades que tenham um turismo qualificado, né? Isso é de suma importância, né? E aqui também tem muita gente de fora, né, que compra aqui nessa região. Exatamente. Isso mostra por que os jogadores de futebol estão investindo aqui. Tem gente de fora, tem muitos clientes de fora, Lima. Conta a Muito. história de algum aí que. Por que eles buscam investir aqui? Hoje, na verdade, quando o cliente compra de fora, a gente fala de fora, a gente tá falando até de fora do Brasil, né? Primeiramente, quando eles compram de fora, eles procuram um lugar para investir e o dinheiro correr atrás de correr por eles, não o inverso. Então, o que eu quero dizer? Uma rentabilidade muito acima da média. Uma parcela que fica dentro da realidade financeira, porque aqui a gente tem uma flexibilidade que dá para aumentar o balão, diminuir a parcela, enfim, dá para cada pessoa ter um fluxo diferente, né? Terceiro, um lugar que tenha liquidez. Para vocês terem ideia, já que a gente está falando da nossa região, Porto Belo e Itapema juntos venderam no primeiro semestre 3,5 bilhões de reais. 3,5 bilhões, é muito dinheiro, meu Muito Deus do céu. dinheiro. Então, É até difícil de entender mensurar. Quantos prédios. Tipo, se a gente for pegar um valor de venda de um prédio de 20 andares, quanto que vale isso? 3 bilhões significa o quê? Pra gente tentar. É engraçado fazer uma análise dessa, né? Hoje o prédio da FG, o Triumph Tower, Triumph Tower, qual que é esse aí? um dos maiores que vai ser do... O que vai ser construído. Exatamente, um dos maiores ali do mundo, né? Eles estão dizendo que é o maior residencial, e eu acredito bastante sempre que ele é puramente residencial. A gente está falando de imóveis na planta hoje na faixa de 100 mil na planta, ali, milhões. daquele prédio sozinho vai chegar aproximadamente 7 bi. 7 bi, mas é o maior prédio do mundo. Mas vai ser está alocado residencial, aonde? Né? Balneário Camboriú. Então, tudo isso vai trazendo à tona o motivo de por que as pessoas têm investido aqui, né? Desde Sim. a pessoa que consegue botar 30 mil reais, que não é só para milionário, investir aqui em Porto Belo e Itapema, para começar a migrar investimento para cá. Então, Porto Belo, Itapema e região é uma cidade muito democrática que ela não trava, né? Você quer começar a investir, pode começar aqui. Vou fazer até uma conta aqui, né? Se a gente pegar um prédio aí normal aí que a gente vende ali nessa região, que é 30 andares? 30 andares... 30 andares vezes, com... Vamos botar 26 andares de apartamento. Mais ou menos. Tem os dois de lazer. 26 andares com 5 apartamentos para andar. Mais ou menos. 5 apartamentos. Estamos falando de 130 apartamentos. A um preço médio, claro que vai ter talvez o mais baixo. Mas dá uns 600, 700 mil como ticket médio. 600 mil. Se for 2 quartos, é mais ou menos isso. 600 mil. Está falando de 130 apartamentos vezes 600 mil. 78 milhões. Em um prédio. Em um prédio. Então, assim, 3,5 bilhões em um semestre. Foi no primeiro semestre de 2024, nessa região. Vamos fazer essa conta aqui. Tudo isso que a gente está falando são dados, tá? Não é achismo, não é nada. Depois posso passar a fonte da DWV que comprova isso. Isso equivale mais ou menos 50 prédios de 30 andares. Inteiros vendidos. Em 6 meses. Em 6 meses. Isso é legal pra gente Isso é prova da pujança do mercado, né? Pra gente mostrar o quanto é forte essa região. E eu quero dizer, né? Todo esse dinheiro não vem só dessa região. Não é a pessoa que mora na cidade vizinha que está comprando apartamento ali. O mundo todo investe aqui na região. É o mundo todo. Por isso que tem demanda. Algo que tem demanda tem mais liquidez. Isso é importante. Exatamente. A gente tá nesse podcast falando sobre confiança da construtora. Vamos retomar aqui. Você comentou de pessoas que moram fora, que compram aqui também, por ser fácil, por ter... Uma pessoa ganha dinheiro muitas vezes é muito mais fácil. Não tem a comprovação de renda que necessita geralmente na burocracia tradicional. Quem ganha em dólar, né? Facilita Exatamente. demais. E tem mais algum ponto que é importante falar sobre confiança da construtora? Olha, eu acredito que também pegar algumas referências de alguns possíveis clientes que já investiram lá também é um bom feedback, né? Sim. Teve uma experiência bacana, não teve? Como é que foi o relacionamento com o cliente? Teve uma nutrição no caminho? Te mandaram referências da obra, como é que estava, como é que não estava? Porque isso tudo também é importante também no aspecto final, né? Não é só o dinheiro, a pessoa se sentiu segura durante o caminho, a trajetória. E o pessoal faz isso de fato? Tem que fazer. Porque tem gente que às vezes não... tem vergonha, não vou conversar com... Tem muita gente que tem vergonha, mas pra isso tem o corretor, né? Tem que chamar o corretor. Cara, Chamar como é que tá a obra lá? Como é que tá a obra lá?
Tu me vendeu, não vendeu? Então também tem uma certa cobrança. Tem que pedir, né? Tem que pedir tem um cliente seu que já comprou dessa construtora, passa pra mim pra dar uma conversada com ele. Claro, é muito comum hoje uma pessoa que está comprando e validando a região pedir para conversar com um cliente meu de fora. Porque quer ter uma experiência, e eu passo ele for na hora, também não é nada combinado, pode ficar à vontade. Sim. Para a pessoa se sentir segura e ver como é que foi ao longo dos anos, né? Não Uhum. somente o aspecto da venda, né? Claro. Até Então, pra ter uma confiança. e é para isso que a gente faz aqueles storytelling, né? Pede uns relatos dele, uns vídeos, para o pessoal se sentir confiante a investir de qualquer lugar do planeta aqui, né? Esse dia tu mandou o vídeo do Dorival Júnior, que é teu cliente também, né? Olha só. É verdade. Tu assessora ele pra investir aqui na região. Ele verdade. investe em outro lugar do Brasil também? Não. Só aqui. Só. Ele tem uma consultora com o irmão em Araquara, mas é uma questão familiar, mas investimento na planta é só nossa região. Nossa, e tu vê, ele poderia investir no mundo todo também, né? Porque. É verdade. E quando a gente fala sobre quebrar, né, obstáculos e argumentos, é muito simples a gente ver e botar no Google ali que onde os bilionários ou milionários do mundo têm o seu portfólio investido. 90% tem uma grande parte em imóveis. Então, se as pessoas mais bem-sucedidas do mundo fazem isso, É porque a gente também deve seguir o mesmo caminho, né? até uma forma de segurança, né? Porque quando a gente fala de investimento que ultrapassa 250 mil reais, se eu tenho 300 mil reais em um banco, ele pode falir e eu só recebo do fundo garantidor de crédito Até 250 mil. até 250 mil. Isso quer dizer que às vezes você vai investir em algo para 3, 4 anos, um CDB, alguma coisa, você não pode investir 250 mil, você tem que investir 150, porque ele vai render e lá no final, se o banco falir, Você não vai ter direito ao retorno, possível retorno. retorno. Isso, por incrível que pareça, comigo já aconteceu 2 vezes É de perigoso. banco falir. É Uma perigoso. na conta da minha esposa, só que eu tinha um valor menor que 200. Eu sempre cuido para ter menos de 230 mil em um banco. Então, assim, não é em uma aplicação, é no banco. Sim. Se eu tenho menos de 250. Aconteceu, eu levei uns 4, 5 meses para receber. Um valor de 70 mil, acho, na época, foi na conta da minha esposa. E recentemente também teve um banco que faliu, que era da minha conta. Esse veio um pouquinho mais rápido. Então, quando a gente fala de segurança em investimentos, é difícil alguém bater o nosso tijolo, né? Quero Sendo até muito buscar franco. aqui qual foi. Tem até o aplicativo aqui, ó, do Fundo Garantidor de Crédito. Porque eu tive que acessar Pra ele mostrar que não é balela. para pedir que o reembolso do valor que eu tinha lá. Agora tem que atualizar, senão não vai abrir. Mas eu queria mostrar aqui até o nome do banco, né? Então, assim, tudo que passa 250 mil reais, eu já tenho um risco. Se eu estou investindo aqui, eu tenho um risco muito grande. Tá, débito ao risco. E quando eu estou investindo em imóveis, eu acho que tem a correção da inflação. Se a nossa valorização moeda, imobiliária. a valorização imobiliária, e de uma certa maneira, como tem muita gente do mundo todo investindo aqui, se até um risco cambial um pouquinho, né? Porque o imóvel vai valorizar, né? Sem Ele dúvida. valoriza conforme. É difícil, mesmo comprando imóvel em qualquer região do país, você perder dinheiro. O que a gente quer é que você ganhe mais dinheiro. Porque comprar imóveis é garantia de que a estabilidade você vai ter. Mas aqui a gente quer que você sobreponha isso e muito até 20% ao ano, né? Sim. Então a gente quer que você prospere cada vez mais. Mas investir em imóveis nunca é uma ideia, né? Lima, o que tu tem na pauta hoje que tu tá vendendo, que é uma. Tem alguma Tem uma tabela oportunidade zero? bacana, tabela zero, com 10% de entrada. Nós estamos falando de um ticket, a faixa de 300 mil reais, uma consultora de mais de 30 anos. Fala mais um pouquinho desse empreendimento, só pra gente entender. Como é que eu escolho um apartamento bom? Como é que eu escolho? Me fala um pouquinho mais das características desse. Vamos lá, primeiramente, depois dessa análise toda criteriosa da consultora, você vai escolher uma unidade que não seja nos primeiros andares. Não seja nos primeiros andares, tá? Tem uma vaga de garagem bacana. Tá. Que preferencialmente não que tenha uma vista. Tem uma vista que seja pro verde ou pro mar. Tipo, também não tem nenhum prédio do lado atrapalhando a vista. É. Tu abre a janela e já vê o outro prédio Tem do um lado. prédio um pouco mais distante. Certo. Quarto, saber como comprar um imóvel dentro da sua realidade financeira, que é muito importante, tão quanto escolher o apartamento. Por quê? Como assim? Saber comprar O que quer dizer com isso? Você tem uma premissa financeira de receber X por mês, faça a parcela X dividir por 2. Deixe uma margem de segurança considerável para uma possível emergência Tá, entendi. que não afete o seu investimento. Deixa uma margem de segurança. Exatamente. Até porque se a pessoa fica apertada, ela, na hora de vender, ela vai ter que baixar o preço porque tá com pressa de vender, né? Isso é um inimigo, né? Eu querer vender muito rápido, às vezes um apartamento, um imóvel, é uma desvantagem, né? Sim. Quando eu tenho um imóvel, eu tenho que dar o tempo necessário para vender. Tem que deixar o imóvel maturar, né? Então a gente tem que
trabalhar isso e, consequentemente, obviamente, a gente, que é o que tu falou, né, Leandro? Usar o tempo a favor, não contra. Área de lazer, você comentou aqui, né? Ah, tem que ir posição solar, altura, garagem, posição solar, elevador, quantidade, isso influencia também? Tudo. O Toda que é essa área de importante? lazer e esse pacote do memorial que vai estar constado no memorial descritivo no PDF da consultora faz um impacto muito relevante na revenda. Por quê? Família que tem que ter uma infraestrutura, quem tem uma área de lazer bacana. Hoje as áreas pet estão muito em voga, né? As áreas de escritório para fazer uma videochamada, né, que pós-pandemia foi muito utilizada. Tá. Então, são diversos atributos pequenos que vão somando, inclusive alguns imóveis, até salão de beleza para mulher, para as mulheres ou homens fazerem atividades. Cortar o cabelo, fazer a unha, fazer outra. Mulher principalmente, né? Que tem muito Exatamente. mais, né? As coisas vão mudando de acordo com o tempo, mas o que não muda é que quanto mais praticidades que o empreendimento entrega, menos tempo você tem vontade de sair do seu imóvel, mais comodidade você entrega, mais valor agregado você entrega, significado, mais lucro no seu bolso. A gente falou bastante característica do imóvel aqui. Tem alguma característica importante? Vamos ver se ela, além dessa, eu acho que não, né? Falamos de área de lazer, Posição solar. posição solar, tal, e usar a segurança. Às vezes quem mora em São Paulo tem, poxa, ele se preocupa demais com segurança, né? Apesar da gente aqui no sul não se preocupar tanto, assim, igual algumas cidades. Como é que é também isso? Você tem que fazer uma análise do que tem ao redor, para também ter um posicionamento financeiro do produto que você vai ter. Você não adianta você comprar um imóvel de 30 mil reais um metro e do lado tem um imóvel de 3 mil. Tem uma coisa que está discrepante. Uma região que seja segura, uma região que tenha facilidades ao redor, por exemplo, tem uma padaria próxima, tem um supermercado próximo, tem esses facilities que a gente fala, tem. Isso faz diferença também no valor agregado que você vai repassar. Então não é somente o empreendimento, é o ecossistema. Fazer uma análise das proximidades, o que tem que agrega valor no seu imóvel. Sim, e quando a gente fala na região litorânea, é, claro, quadra-mar é um investimento muito caro às vezes, né? Dificilmente você vai encontrar apartamento que é menos de milhões, né? Mas assim, uma, duas quadras, qual que é o ideal? Tem um número ideal? Tem um número que não é bom se for muito longe? O ideal é o que cabe no seu bolso para investir em imóvel, mas caso você consiga comprar o mais próximo possível do mar, é sempre mais recomendado o mais próximo do mar. Isso não Tende tem a a ter um dúvida. pouco mais de liquidez, um pouco mais de valorização? O que que é isso? Exato. A proximidade do mar traz a desnecessidade de pegar um carro para ir para a praia, né? Sim, E quanto mais próximo do mar, mais você vai à praia. Então, isso está embutido no preço, né? Então, você quer pegar um Zona 1, que é quadra-mar, você vai pagar um preço. E assim, consequentemente, não é diferente na hora da revenda. Quanto mais próximo do mar, mais tende o imóvel a valorizar. sim, perfeito, entendi. Acho que esse podcast era isso que a gente queria falar aqui, trazer esse ponto sobre construtora, sobre confiança na construtora. Falamos um pouquinho mais de apartamentos e tudo mais, que se você está interessado, manda aqui, eu acho que vai ter um botão aqui embaixo para a gente falar com o Lima ou com a equipe aqui, para você também ter a oportunidade de falar com ele, conversar um pouquinho mais e ver se tem algum apartamento que encaixa no seu orçamento, no seu perfil, para você dobrar o patrimônio em até 3 anos. Ou seja, se você está pronto para dobrar o seu patrimônio até 3 anos, clique no link, me chame e eu vou ter o prazer de falar contigo e explicar um pouquinho mais de como fazer isso. Perfeito, Lima, é isso aí. O que a gente pode fazer? Agradecer o pessoal ter acompanhado até aqui e qualquer dúvida, nos chame. Estamos aí para isso. Clica no botão, fala com a gente aqui, comece já, porque se passar 2, 3 anos, você vai ter se arrependido de não ter começado agora. E 3 anos passa assim, galera. Passa rápido. Você já podia ter dobrado seu patrimônio, tá vendo? E mais do que dobrar o seu patrimônio, você não dobra o seu patrimônio que você tem hoje, você dobra o patrimônio que você vai estar investindo ao longo desses anos. Porque você paga uma entrada baixa, vai parcelando, isso é incrível, porque Vai dobrando dobrar que uma coisa que não é sua ainda. o que você está guardando, que você vai guardar no próximo ano, 2 anos, 3 anos. Exatamente. Isso é incrível. O que nós queremos é que você tenha uma projeção futura de prosperidade, aposentadoria tranquila e, obviamente, uma rentabilidade fantástica. Perfeito, é isso aí. Um abraço para vocês. Aguardamos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.